E aí é uma questão de hierarquia. O departamento de futebol, ele responde ao presidente. E cabe ao presidente tomar determinadas decisões, como, por exemplo, olha, a gente pensou uma coisa, não é legal, esse cenário não é bom, eu sei que pode causar um ou outro desconforto aqui na preparação ideal do nosso time principal, mas como instituição não é bom para o Flamengo correr o risco de um rebaixamento inédito para a história do clube. Ok, a decisão tem que ser institucional mesmo. Não pode ficar tudo no colo do treinador. Não existe essa autonomia plena do treinador para tudo que acontece com o time. Sabe por que a resposta do Boto é muito esperta? Porque ele foge do contexto da pergunta falando uma verdade. Ele disse o seguinte, o presidente nunca interferiu em escalações. E nós sabemos que, principalmente, portugueses são muito literais no que eles estão dizendo. Então, é óbvio que o BAP não escalou o time de ontem. Não foi ele que decidiu se ia jogar o Carrascal, ou se ia jogar o Plata, ou o Samuel Lino, ou o Cebolinha, ou o Luiz Araújo. Claro que não. Então, quando ele diz isso, ele está falando a verdade. Ele está sendo sincero. O presidente não interfere em escalações. Agora, mas o presidente mandou mudar o planejamento. Exatamente. E agora, pode. Vai jogar um desses aí. Não é o Guilherme Gomes que vai jogar. Entendeu? Eu quero o elenco principal. Quem você vai botar no ataque, é seu. Exato. Mas você vai botar ou o Bruno Henrique, ou o Pedro, ou o Lino. É o elenco principal. E eles não gostariam de ter feito isso. É o famoso, vê quem está melhor aí, bota. Porque o planejamento inicial com o Sub-20 não atingiu o resultado. Eu acho até que não teve um desempenho horroroso, mas não atingiu o resultado. E nesse formato de competição, sim. Se o Flamengo entra com o Sub-20, gente, contra o Vasco, contra o Fluminense, muito difícil de conquistar uma vitória nesses dois clássicos, com o Sub-20. Pela diferença que existe entre as equipes e a questão emocional. Era uma molecada pressionada. Cada jogo agora ia pesando mais. O desempenho do Daniel Salles ontem mostrou isso. Como ele estava mais leve. O Daniel Salles, lateral, não teve o mesmo desempenho no Sub-20. Porque, junto com os cascudos, olha a retaguarda que o menino tem para jogar. E jogou do outro lado ontem, né? E jogou lateral direito e jogou isso. E jogou bem. Ontem. E jogou bem. Quase fez gol, inclusive. Eles estavam jogando com tanta naturalidade que parecia demonstrar uma facilidade. Eles demonstravam conforto no campo. Assim, olha, não estou sendo incomodado. Às vezes até dava uma penteadinha a mais na bola, fazia ali uma graça. Isso. Né? E o Carrascal numa posição diferente da que ele terminou jogando. Ele é um titular do time, ele terminou 2025 como titular do Flamengo, mas ontem jogou centralizado na vaga do Arrascaeta. E muita gente está batendo nessa diferença aí, né? 30-1 em finalizações. 11-0. A finalização do Vasco é muito perigosa. É o lance que o GB chuta. A mais perigosa do primeiro tempo. Não consegue pegar bem, ela bate meio no tornozelo, sai raspando a trave. E tem um chute na trave, mas aí já tinha sido marcado o impedimento. Foram as duas únicas vezes que o Vasco conseguiu, com uma saída de bola tradicional, né, de toque lá atrás, puxando a marcação alta do Flamengo, ele conseguiu imprimir um pouco mais de velocidade, envolveu essa marcação, essa primeira marcação do Flamengo e conseguiu fazer jogadas pelos lados do campo. O Andrés Gomes fez a jogada pela esquerda e o PH fez a jogada pela direita, dando assistência para o GB. Foi tudo que o Vasco conseguiu na partida, gente. O Flamengo fez 5 alterações, né? O Flamengo fez todas as alterações. Então, nós estamos falando, a gente falou, todo mundo no Flamengo jogou bem. Né? Então, nós estamos falando de 17 atuações espetaculares, né? Porque o Léo Jardim... no Vasco teve essa atuação espetacular aí. A gente tem que incluir o Léo Jardim nos elogios que a gente está fazendo ao time do Flamengo. É como se ele estivesse jogando no Flamengo. Trabalhou muito. Impressionante, né? A partida O Fernando Diniz não viu a atuação espetacular do Léo Jardim. Mas, Léo, a gente está junto, viu? A gente não te abandona, não. Você teve uma atuação espetacular, tá? O Vasco tentou várias formas de sair jogando, né? Você estava dizendo que o Vasco conseguiu pouquíssimas vezes sair da pressão do Flamengo. E é comum do Diniz, né? Por exemplo, tem uma em que os zagueiros abrem, os volantes baixam, então fica uma linha com os volantes e os zagueiros, os laterais sobem como pontas ao mesmo tempo, os pontas vêm um pouco mais para dentro. O Diniz sempre fez isso. Tem, às vezes, uma saída de 3 jogadores, quando um dos volantes baixa. A gente viu o Felipe Coutinho entrando na área de defesa para começar jogadas, para tentar sair daquele afogamento que o Flamengo praticava. E o fato é que nenhuma delas deu certo e a gente está falando de um jogo de 2 times até a expulsão do Barros, né? Depois da expulsão, é um jogo em metade do campo apenas, enfim. Virou treino em campo reduzido. Aí... Uma expulsão que me deixou muito na dúvida. Eu também. Eu não me convenci Para mim, o amarelo resolveria o assunto. Porque se você frisa a imagem, se você para a imagem, você fala, olha só, ele vai com as travas da chuteira
a gente está falando do Barros e do Carrascal, né? O Barros, ele está correndo atrás do Carrascal e, para mim, ele faz um movimento de passada de corrida. E quando ele percebe que ele vai pisar na panturrilha, ele até recolhe. Ele toma um susto e recolhe. Então, se você frisasse a imagem, olha só que entrada feia. Ele pisa na panturrilha por trás do Carrascal. E aí você vai aplicar o cartão vermelho. Mas com o jogo corrido, para mim, o amarelo resolveria. Não me pareceu uma entrada tão dura, lógico que dói, mas não foi maldoso e ele está recolhendo o pé, ele está no movimento de passada. Eu confesso que esqueci e vou fazer agora. Eu ontem escrevi para o PC Oliveira, porque eu vi na transmissão que ele tinha concordado com a marcação. E aí fiquei pensando se seria o seguinte, a FIFA hoje quer inibir. Hoje não, já tem um tempo, né? Acho que já está em vigor há 1 ou 2 temporadas, que é inibir as entradas com a sola da chuteira, porque considera que hoje de cima para baixo. Tem um risco muito grande nisso. Então, os árbitros hoje estão condicionados a marcar, a considerar uma entrada imprudente como uma entrada passiva de cartão vermelho e não apenas de amarelo. Eu queria entender se é isso, porque olhando várias vezes a jogada, eu não consigo concluir que o Barros quis pisar no Carrascal. Mas preciso entender o seguinte, a FIFA muda critério de cartão amarelo e vermelho, né, 3 vezes por temporada. Na configuração atual... Existe uma recomendação para que isso seja o jogador deveria ser vermelho. Tão cauteloso a ponto de nem pisar sem querer. Para mim é um movimento cruzado, entendeu? Né? O Carrascal cruza na frente ali e talvez até a falta de ritmo de jogo tenha feito com que ele não tenha entendido a passada. Não, eu digo assim, de calcular mesmo. Os dois estão olhando para a bola. Eu acho que é o Pedro que enfia a bola e o Carrascal, ele vem para fazer... Ele faz uma diagonal. Faz uma diagonal. Enfim... E é isso, ele toma a frente do Barros e o Barros, você vê que o Barros, ele toma um susto, ele pisa e tira. Eu não acho uma expulsão absurda, não acho uma expulsão absurda, porque você vai envolver uma interpretação, mas acho que parece que na nossa interpretação não é um lance, não enxergo como um lance para cartão vermelho, eu acho que o amarelo resolveria. De um árbitro que fez um péssimo campeonato brasileiro. O Bruno Arleu. E ontem manteve o hábito de conversar muito, né? Sim. Eu não estou dizendo que conversar muito é certo ou é errado. É característica dele. Inclusive, mas ontem ele manteve. Muitos árbitros fizeram um péssimo campeonato brasileiro, né? Não foi um jogo nervoso, os jogadores não estavam querendo brigar, não foi um jogo bem... Tem 3 pênaltis do Brasileirão do ano passado que ele marca que são inacreditáveis, né? Um pênalti do Sport no Palmeiras, logo na segunda rodada, um pênalti do Grêmio, a favor do Grêmio contra o Bahia, Bright White contra o goleiro, não é nada, e um pênalti a favor do Bragantino contra o Corinthians, que também não é absolutamente nada. Então, assim, foi ruim o campeonato do Bruno, que é um árbitro tão importante a ponto de apitar Vasco e Flamengo e Vasco, o primeiro clássico da temporada. Torcemos para que seja uma boa temporada para ele, independentemente do lance de ontem, que também não me convenceu. E eu, se tivesse o poder de decisão, acho que um amarelo caberia, mas é importante saber o que a FIFA pede nesses casos. É isso aí, nação rubro-negra! É isso aí, nação rubro-negra! A freguesia continua, o Flamengo amassou a equipe do Vasco. Amassou a equipe do Vasco. Parece que o Flamengo não estava nem de férias. Entrou em campo, todo mundo correndo de forma coordenada, marcando de forma certa, com um preparo físico muito bom. Então, assim, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns, né, a preparação física do Flamengo. Royal fez uma bela de uma partida, sabe? Fez uma bela de uma partida e vou falar uma coisa pra vocês, hein, vascaínos. Se não fosse o goleiro de vocês, Léo Jardim, o Vasco teria tomado uma goleada histórica com a estreia da tropa de elite de novo. Então, assim, o Flamengo voltou com tudo. E olha que não tava Arrascaeta, não tinha Jorginho, sabe? Então, esse Cebolinha é muito mais agudo do que o Samuel Lino. Cebolinha, vou falar uma coisa pra vocês. Vai ser uma dor de cabeça boa, né, pro Felipe Luiz. Quem ele deve colocar? Cebolinha ou o Samuel Lino? Quem vocês escalariam? Eu acho que o Cebolinha, ele contribui menos, né, na marcação, mas é um jogador que ofensivamente, sabe, agride muito mais, né, do que o Samuel Lino. Bate muito mais de fora, né, da área. Então, assim, é um baita de um jogador. Carrascal, que golaço que o Carrascal fez. E é isso, galera. Agora é pensar no Fluminense, no clássico domingo, e vamos pra cima com tudo. Essa é a minha expectativa. Tô na expectativa muito boa de que o Flamengo consiga, né, ainda ganhar esse título do Campeonato Carioca. Pra vocês,
Quem foi o craque da partida? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.